era muito mimado, né? Uma criança com deficiência, ou era escondida, né? A Carolina também falou muito isso, que não podia falar sobre esse assunto, um assunto que, né? E aí essa pessoa cresce, vai para o ambiente de trabalho e ele tem algumas questões aí em relação a relacionamento. Você acredita que isso acontece por conta dessa vivência na infância? E como que a gente pode ajudar esse profissional e todo mundo se autoajudar dentro né, se ajudar mutuamente dentro do departamento para que a pessoa se sinta mais incluída? O que você falou é mágico. Eu também acho isso em relação à nossa história. Se a gente perder de vista quem a gente é, quem a gente foi, a trajetória que a gente fez, a gente se perde como ser humano, enquanto ser humano. Então, perder esse relacionamento com a família, com a história, com as dificuldades, com as habilidades, isso precisa ser melhor trabalhado para que a gente não perca, né, aquilo que nos moldou, né, que nos molda enquanto seres humanos que somos. Né? Tantas coisas boas e também tantas tristezas, tantas conquistas, né? E às vezes lembranças desagradáveis, mas isso nos moldam. E quando você falou do seu Vitor, o que é mágico, né? É que a sementinha que ele plantou, a mulher dele, a esposa dele hoje, Dona Mara, continua, né? É uma senhora já, continua ainda vivenciando essa inclusão, essa acessibilidade, indo até a ONG, conversando com os profissionais, com as pessoas, com os voluntários. E a Lara, que é a filha cega, essa menina, né, cega, hoje é a vice-presidente da entidade. Então veja como você vai começando a transformar a família, as pessoas, a sociedade, o entorno, a comunidade. E é muito mágico. Entra um pouquinho no que você falou, como a gente pode, né, fazer isso, perceber, aplicar isso no dia a dia. Eu estava, algumas vezes na Laramara, esperando para alguém me ajudar a me servir. E veja, dentro da entidade de pessoas cegas. E às vezes passavam ali algumas pessoas que também estavam apressadas e passavam direto. Aí vinha o seu Vitor. Você quer que eu sirva o quê para você? O presidente, o empresário. Eu estava uma vez fazendo um trabalho no Rio de Janeiro. Eu conto sempre isso. Eu estava dando uma consultoria no Rio e passei 15, 20 dias lá. E um dia de manhã eu fui tomar café. O pessoal do hotel me ajudando, a me servir no café. E aí veio uma pessoa falar comigo. Beto, já estranhei, falei, sabe meu nome? Quer que eu te ajude no café? Eu falei, não, o pessoal do hotel tá me ajudando. Eu perguntei, quem que é você? Ela, eu sou a Tatiana, filha do seu Vitor, que é uma empresária que estava correndo também com reuniões, com muitas tarefas. Eu não sabia que ela estava nesse hotel, ela não sabia que eu estava, mas ela, quando me viu, veio oferecer ajuda. E ela poderia ter passado batido. Percebe como a Tatiana fez diferente do que eu fiz com a pessoa cega? Como a gente precisa pensar sobre isso. Eu, uma pessoa cega, ouvi alguém precisando de ajuda e passei batido. A Tatiana poderia passar batido por mim, com a correria dela, com as reuniões, eu não haveria, né? Nem saberia que ela estaria ali. E veio... Por que ela fez isso? Olha o exemplo do Dr. Vitor. O exemplo, né, da Dona Mara, que é a nossa presidente atual. A importância de ter a vivência como uma pessoa cega na família, como moldou, né, a atenção que essa pessoa presta no outro, de se colocar à disposição para oferecer ajuda. Então eu acho que é a gente perceber um pouquinho mais, respondendo a sua pergunta, esses sinais, ter mais atenção para o outro, perceber os sinais do outro em relação a que ele está precisando de nós em algum momento. E às vezes é uma pessoa até sem deficiência. Sem dúvida. Nós temos que tentar tirar da frente esse caráter individualista. A pandemia agora fez com que nós retrocedêssemos, dentre tantas perdas, fez com que nós retrocedêssemos um pouco na questão do corpo a corpo, do estar junto, do sentir o cheiro, do olhar. E foi preciso colocarmos máscaras, nos distanciarmos, ficarmos em casa. Abriu um grande leque, né, que é o trabalho virtual, o home office, fantástico. Mas a gente não pode se contentar só com isso. Se a gente ficar só com home office, a gente vai só ficar lendo o que o coleguinha escreve, o coleguinha posta, ou como o coleguinha se disfarça,
na reunião virtual, sempre com uma biblioteca. Tem biblioteca de fundo aqui? Livros ali, né? Olha, se eu te contar, atrás de mim nós temos sim. Uma brincadeirinha, uma coisinha aqui para descontrair. Mas você vê que o mundo não é só isso. Ele perpassa essa biblioteca. Nossa, mas você falou uma coisa incrível, essa coisa de disfarçar, né? Disfarçar quem é, né? Então pela tela tá mais fácil da gente disfarçar. Você é bonzinho, você é legalzinho. Ou você é muito mal ou sacana, desculpe o termo. Porque a internet me protege. Então a gente precisa retomar esse corpo a corpo. O estar junto, compartilhar, aproveitar o melhor que as tecnologias nos dão. As tecnologias nos dão. E as tecnologias dão muitas coisas. Mas esse corpo a corpo é fundamental. E aproveitar o melhor do humano também. Sim, porque eu quando voltei, eu fiquei, como eu disse para você, eu ficava antes da pandemia 80% do tempo fora, viajando. E aí eu fiquei 1 ano e meio praticamente sem sair de casa. E quando eu voltei a viajar, eu me percebi com alguns medos que eu acumulei, aí meio que desaprendi algumas coisas. E percebi também profissionais perdidos, porque houve uma rotatividade grande nas empresas, contratação de profissionais, né, que não tinham tanta experiência. Então, eu percebi que as companhias, as empresas, o receptivo em restaurante, em hotéis, em aeroporto, enfim, em rodoviária, tinha dado alguns passos, deu, na verdade, alguns passos para trás, por conta desse 1 ano que a gente ficou em casa. E a gente teve que ficar. E ótimo ter ficado. Isso salvou vida, salvou a minha, de meus familiares. Mas a gente precisa entender que a gente tem que recuperar esse 1 ano e meio só do virtual, porque é muito confortável. Você está na tua casa, sair do quarto, da cama, na verdade, nem do quarto às vezes, né? Da cama para o computador e voltar. E aí você não vai ver a pessoa que está ali em situação de moradia de rua, você não vai ver a criança pedindo Veja que conforto, entre aspas, perigoso.